Eu sou Luiz Rosenfield e hoje eu vou falar sobre história, direito e filosofia. Não, e se eu disser para vocês que a Hannah Arendt estava errada? Eu acho que ela errou e eu vou tentar mostrar e provar essa afirmação. Na visão dela, o Mussolini e a Itália fascista também são obviamente uma ditadura. Mas para ela o fascismo italiano não é propriamente totalitário, que é uma versão que vai ser contestada por muitos estudiosos na Itália nos últimos 30, 40, 50 anos, que vão dizer, não é bem por aí. O fascismo virou um palavrão. Para acusar uma pessoa e basicamente cancelar o seu posicionamento, o termo fascista serve para esse e muitos outros fins. Qual a diferença do direito do nazismo para a Constituição do Estado Novo, para a famosa polaca, a Constituição de 37? A partir desse livro, que eu tenho um orgulho tremendo, que é o Revolução Conservadora, Genealogia do Constitucionalismo Autoritário Brasileiro de 30 a 1945. Eu falo dos escalões de juristas, série B, série C, série D, daqueles homens que estavam focados em problemas de direito constitucional. Tudo cabe nesse livro, que trabalhou então com mais ou menos 90 juristas de época e umas 650 obras de direito. Eu vou falar hoje então sobre o Karl Loewenstein, o livro recente que saiu finalmente em português, que é O Brasil sob Vargas. Esse aqui é um livro publicado em 42, nos Estados Unidos. Essa minha edição está, inclusive, caindo aos pedaços. Ele é uma análise do Brasil de Vargas numa época, obviamente, muito tumultuada. E essa obra, então, ela é censurada e agora, 84 anos depois, finalmente essa obra ela é editada em português. Ele é o principal livro sobre o Estado Novo. Bom, eu já estudo nazismo há um bom tempo. Se eu fosse indicar um livro, ou nesse caso aqui, um conjunto de livros, seria o Richard Evans. Aqui nós temos 5 obras. A Chegada do Terceiro Reich ao Poder, a segunda é o Terceiro Reich no Poder, e depois o Terceiro Reich na História da Memória e o Terceiro Reich em Guerra. E por último tem um livro que eu vou falar no finalzinho do vídeo. Todos esses livros aqui estão descritos aqui para adquirir no link na descrição. Mas eu gostava do direito, mas não gostava tanto assim. E aí um dia eu cheguei para minha mãe e ela me falou o seguinte: mas tu estudou bastante para saber que tu não gosta desse curso? Pensei, realmente, eu não estudei nada. Eu fui estudar. E eu comecei então a estudar cada vez mais essas questões no ponto que eu gostava, que era História, Filosofia e Teoria do Direito, para acabar o curso. Então, esse aqui é o livro da Laila, né, o chefe da polícia pelo telefone, que ela faz uma análise que para mim é genial, porque ela pega esse cara aqui, para mim, o Rosenfield, ele é o intelectual, que é um cara chamado Aurelino Leal, que foi o intelectual, o chefe de polícia no Rio de Janeiro, vem da Bahia, e ela pega o Leal por uma perspectiva que eu jamais pegaria, que é a perspectiva do chefe de polícia que combate o samba, os movimentos sociais, e que está então lidando com uma série de agitações que ela insere não numa história como eu faço no Revolução Conservadora, de uma história intelectual do direito, mas ela coloca toda essa galera numa história social da cidade do Rio de Janeiro. Não, para quem já me segue aqui no YouTube e também no Instagram, espero que esteja claro que eu sou um louquinho dos livros. E eis que eu me deparo com um anúncio dizendo Francisco Campos, teses com TH. E eu fiquei assim, e aí eu me dei conta que estavam vendendo, na verdade, as 5 teses de concurso, e as 5 são raras, as 5 teses de concurso do Chico Campos. Encontrei o livro que eu precisava. Alencar, do Machado, etc. Esse tipo de colecionismo não me interessa. E nessa obra do Aníbal Falcão, eu encontrei os primeiros relatos assim mais robustos de positivistas falando da restituição e da reparação dos povos africanos. E aqui nós temos, talvez, resumido em uma pílula, como que eles estruturavam o que eles percebiam como um tipo de crime atroz que seria a instituição da escravidão. Estou pegando a prova do meu livro, que é mais fácil de ler, e vou ler aqui o trecho do Falcão que eu acho muito bacana e muito profundo. Diz o Falcão o seguinte: desgraçadamente, nós brasileiros ainda estamos a clamar por essa inadiável emancipação dos trabalhadores. Ou seja, ele não fala em escravos, mas ele já fala deles como trabalhadores,
Esse é um texto de 1883. Aqui a gente vê elementos de reparação, de culpa, de criminalidade, toda uma construção retórica focada no paradigma da reconciliação. Os vivos são, sempre e cada vez mais, governados pelos mortos. Quando a gente fala do Augusto Comte e de uma ideia de positivismo, a gente tem que pensar o seguinte: onde que está contextualizado e inserido essas ideias? Porque foi uma filosofia muito influente no Brasil da segunda metade do 19, da década de 1870 em diante. Eu escrevi um livro sobre isso, que está saindo esse ano pelo Senado Federal, na coleção Amarelinha. A historiografia, ela geralmente aponta para 3 fatores para explicar o positivismo no Brasil. Quais seriam? O positivismo castilhista, ou seja, o projeto político do castilismo do PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, na figura do Júlio de Castilhos. Ponto 2, a Igreja Positivista do Brasil, que seria então o positivismo religioso do apostolado, Miguel Lemos e Teixeira Mendes, que é a capinha do livro, inclusive, do Senado que eu estou lançando, que é a parte mais ortodoxa. E ponto 3, o positivismo dos jovens oficiais do Exército, que seriam então os alunos da Escola Militar da Praia Vermelha, da qual o Benjamin Constant foi o principal professor e defensor do positivismo kantiano. Só que o meu livro busca, e além disso, dizer o seguinte: olha, tem mais coisa além disso. A gente não pode ficar preso nessa trinca. PRR castilismo, Igreja positivista e o positivismo dos jovens oficiais. Portanto, quem está fora da ortodoxia é um positivista herege. Ficam quase que sem pai nem mãe. Vou dar um exemplo. Euclides da Cunha, autor dos Sertões, foi um aluno da Escola Militar da Praia Vermelha, em que as ideias positivistas e evolucionistas corriam soltas. O Euclides sai do exército, vira um literato. Como é que eu encaixo o Euclides? Eu não consigo. O Rondon, que vem do exército, mas também é religioso. O Rondon, que tem origem indígena, que é um membro do exército, e também vai na missa positivista. Onde que eu encaixo o Rondon? Que é muito mais conhecido por coisas além do positivismo, vamos dizer assim. E quem dizia isso era o próprio Euclides da Cunha. Ele dizia: olha, a gente lia muito Comte e outras teses cientificistas, mas a gente lia com autonomia. A gente tinha capacidade de filtrar, de recepcionar e de transformar isso em literatura, em um pensamento filosófico brasileiro, num ensaísmo político nacional. E esse é o resgate que eu procurei operar, que é fugir dessas 3 categorias da famosa trinca positivista, castilismo, exército, apostolado, e olhar para um positivismo muito mais difuso. Um positivismo difuso que moldava a visão do Brasil moderno. E que eu percebi depois desse positivismo difuso, que estava em vários lugares ao mesmo tempo, no comecinho do século XX, até a década de 30, já é um positivismo que vai perdendo tração. É o que eu chamo então de positivismo já difundido. Não mais difuso, que estava em todo lugar ao mesmo tempo, mas é um positivismo que já vai se difundir e já vai virar quase que uma matéria escolar obrigatória, mas que não tem mais um ímpeto revolucionário, um ímpeto de grande mudança social. Se eu quiser entender essa força, essa virilidade das ideias positivistas, eu tenho que olhar para o 19, sobretudo para as décadas de 1870 e as décadas de 1880, 90, até chegar na chamada revolta da vacina, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso nos próximos meses. É isso?